Estou muito feliz aqui que minha filha está aqui hoje comigo, meu genro. Eu que celebrei o casamento deles, viu, gente? Foi o primeiro casamento que eu celebrei, eu estava mais nervosa do que a noiva. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para mim. Me abençoe e libere uma palavra de bênção sobre a minha vida. Peça a Deus que eu seja canal de bênção, para que Deus fale contigo através de mim hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa reunião agora, Deus, esse momento da palavra diante do Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando através de mim e além das minhas palavras. Que o Teu Espírito Santo, Pai, use os meus lábios, que ao abrir dos meus lábios a Tua palavra saia e venha fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Venha transformar, venha restaurar, venha curar, venha libertar, venha animar. Venha, Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Pedimos que o Senhor coloque os Teus anjos acampados ao redor deste lugar. Cubra-nos com o sangue de Jesus Cristo. Leva cada pensamento cativo à obediência de Cristo. E declaramos que neste lugar só tem liberdade para o Teu Espírito Santo agir. Que toda voz contrária se cale, que o Teu Espírito fale, que os nossos ouvidos Te ouçam. E que a Tua palavra, Senhor, venha produzir a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Essa tradução está um pouquinho diferente, se puder colocar essa, que diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém? Aqui está falando de dois governos. Está falando do reino de Deus e do império das trevas. E o que a gente entende por um reino? Um reino é um tipo de governo, um tipo de autoridade que geralmente é passada de pai para filho. É uma herança de um pai para o filho. Tem um pregador que eu gosto muito, que já faleceu, que, se eu não me engano, eu sempre pronuncio, não sei se vou pronunciar certo, mas é o Maya Osborne, né? É isso, Carlos? Pronunciei certo. Ele diz que aquilo que exalta um rei é a prosperidade do seu povo. Então, se um reino estiver bem, é sinal de que o governante está fazendo um bom governo. Então, um reino, os governantes passam de pai para filho, para neto, mas as pessoas continuam no mesmo território. As pessoas continuam com a mesma língua, elas continuam com aquela identidade de pátria, com aquela identidade de nação. Elas não perdem as suas características, elas não perdem as suas crenças, os seus costumes, os seus hábitos. Mas no império é diferente. O império fala de um reino tomado à força. O império fala de subjugar, de oprimir, de descaracterizar, de escravizar. Então, o império das trevas, para a gente entender um pouquinho na Bíblia, tomando aqui por base o império assírio, o que aconteceu? A gente sabe que Israel tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficava em Jerusalém, a tribo de Judá e Benjamim. No reino do sul, do norte, ficavam as 10 tribos. E o que aconteceu? A Síria subjugou, invadiu o império do norte. E o que aconteceu? Eles trouxeram
pessoas de outros povos, de outras nações, que eles também tinham conquistado, tinham subjugado, e colocaram ali, naquela província chamada Samaria. É por isso que os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Por quê? Porque o povo de Samaria era um povo misto. Era um povo que tinha judeu, mas tinha povo também de todas as outras terras. E por que eles faziam isso? Justamente para tirar aquela ideia de pátria, aquela ideia de nação, aquela ideia de identidade, para descaracterizar o povo. E ali eles escravizavam, levavam os povos daquela terra lá para a Síria. Eles se tornavam escravos lá na Síria e traziam povos de outras nações, de outras línguas, e colocaram ali em Samaria. E o povo perdeu a identidade de povo, identidade de reino. E com o passar do tempo, eles perderam até a sua língua, a sua linguagem, o hebraico. Então, é isso que o império faz. Ao contrário do reino, que mantém as mesmas características, só muda o governante, as pessoas continuam com a identidade de pátria, as pessoas continuam com as suas crenças, com seus costumes. No império, ao contrário, as pessoas são descaracterizadas, as pessoas são subjugadas, as pessoas são escravizadas, as pessoas são colocadas em cativeiro, elas perdem a sua identidade. Elas perdem a sua liberdade. E esse texto que nós lemos, que ele nos libertou, ele quem? Deus, aqui está falando que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o quê? Para o reino de Deus, no qual nós temos o quê? A redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém? Então, Deus fez isso conosco, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. E a primeira coisa que eu quero deixar para nós aqui nessa noite é que não existe neutralidade, não existe um reino neutro, sabe? Ou você está debaixo do império da regência das trevas, ou você está debaixo da regência do governo de Deus, do reino de Deus. Não existe essa neutralidade de falar assim, eu não sou cristão, mas também eu não estou na regência do inimigo, o inimigo não tem nada sobre mim. Engano, não tem uma terceira opção. Ou é o reino de Deus, ou é o império das trevas. Um dos dois está dominando o ser humano. E para a gente entender um pouquinho isso aqui, eu gostaria que colocasse aí Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos voltar um pouquinho para a gente entender aquilo que eu estou querendo passar nessa noite. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, aqui é quando Deus criou o ser humano ali no Jardim do Éden. Olha que o verbo está no plural. Está dizendo, façamos o homem. Ali está dizendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, os três são Deus, o mesmo Deus, amém, queridos? É uma coisa difícil de entrar na nossa cabeça, mas Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. E ali ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus criou o homem como Ele mesmo, Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E Deus é traumatizado? Deus é traumatizado? Não. Deus tem problema? Deus anda irritado? Deus anda nervoso? Deus anda preocupado com alguma coisa? Não, Deus é pleno. E quando Deus cria o homem à imagem e semelhança de Deus, Deus criou o homem pleno para usufruir de tudo aquilo que Deus criou para que o homem usufruísse. Mas o inimigo das nossas almas, o diabo, não estava satisfeito com isso. Então, o que ele faz? Ele tenta o homem. Coloque, por favor, aí, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Diz assim, é que Deus sabe que, no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui é o diabo, através da serpente, falando com Adão, falando com Eva, porque Deus tinha dado uma ordem, Deus criou o homem, colocou no jardim,
E Deus falou, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores que existem no jardim, mas só de uma vocês não podem comer. E aí, Satanás foi lá e distorcer a palavra de Deus, colocar dúvida no coração deles e fala assim, olha, sabe por que Deus está dizendo isso? É porque Deus sabe que se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão iguais a Deus. Olha só, gente, eles já eram. O que nós lemos no versículo anterior? Que Deus criou o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Então, eles já eram. E o diabo fala, se vocês comerem, vocês serão. E a Bíblia está dizendo que eles já eram. Eles já eram, mas caem na cilada do diabo. Né? Eles caem na cilada do diabo e desobedecem a Deus e comem do fruto que eles não poderiam comer. E o que acontece? Acontece o que Deus tinha falado. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. E eles morreram imediatamente? Não, a Bíblia fala que eles viveram ainda centenas de anos. Mas eles morreram espiritualmente e depois morreram fisicamente também. Porque a Bíblia diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em corpo. Deus criou o homem para viver eternamente, para ser feliz eternamente, para ter saúde eternamente, para desfrutar da plenitude do que Deus é. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi esse o propósito de Deus. Mas quando o homem pecou, o que aconteceu? Ele passa o governo. Ele passa o governo para o diabo, ele passa o governo para Satanás. Ele perde a sua autoridade, porque no texto que nós lemos anteriormente, diz assim, que Deus fala para o homem, olha, governe, domine sobre os peixes da terra, sobre os animais, sobre as aves. Deus deu domínio, Deus deu governo para o homem. Quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus, ele não somente perde a sua identidade, ele não somente é descaracterizado, mas ele perde também a sua autoridade. E aí, desde então, o inimigo tem colocado, o inimigo tem trazido sobre a terra esse império das trevas, que a gente sabe muito bem. Esse império que é caracterizado por guerras, por fome, caracterizado por pandemias, por doenças, por enfermidades, por traições, por vícios, subjugando o homem no pecado, trazendo ideologias que são contrárias à palavra de Deus. A gente vê filhos, né, se levantando contra pai, pai contra mãe. Não precisa explicar muito, basta a gente olhar ao nosso redor, olhar na TV, nem na TV ao nosso redor, a gente vê o estrago que o império das trevas tem feito na humanidade, tem feito em toda a terra. Por quê? Porque Adão, ele passou essa autoridade para o inimigo. Tanto é que quando o diabo ele vai tentar a Jesus, ali no deserto, o que o diabo fala para Jesus? Dar-te-ei toda a autoridade, porque ela me foi entregue. Quem é que entregou a autoridade para o diabo? Adão. O diabo não estava mentindo, ele falou, eu vou te dar toda a autoridade se você prostrar e me adorar, porque toda a autoridade me foi entregue. Não foi Deus que deu a autoridade para o diabo. Deus deu a autoridade para o ser humano. E a Bíblia fala, né, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra aos homens, ao ser humano, para dominar e para usufruir de tudo aquilo que Deus criou. Só que o inimigo, o que ele fez? Ele enganou, ele mentiu, ele distorceu a palavra de Deus. E Adão caiu como um patinho. E quando ele peca, ele passa essa autoridade para o inimigo. E ele passa também a sua identidade. A partir de então, a gente vê os homens mais a imagem e semelhança do diabo do que a imagem e semelhança de Deus. A gente vê os homens violentos, os homens avarentos, os homens assassinos, idólatras, prostitutos, e vai por aí afora, e tem coisa que a gente não pode nem falar por causa de processos. A gente vê que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora ele está descaracterizado, está à imagem e semelhança do Satanás, porque o império das trevas cobriu a terra e dominou e subjugou a humanidade. Mas Deus tinha uma carta na manga, amém? Deus tinha uma carta na manga. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, Jesus Cristo,
para que ele viesse ao mundo e pagasse pelos nossos pecados, pagasse por toda a humanidade, por todos os pecados de toda a humanidade, tanto daqueles que já nasceram, quanto daqueles que vão nascer. Jesus Cristo foi lá e pagou o preço por nós. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não poderia ser qualquer um. Por que tinha que ser o Filho de Deus? Porque todo mundo que nasce na terra vem de Adão, vem da semente pecaminosa de Adão. E Deus fala, eu olhei e vi que não tinha nenhum, ninguém poderia ser, não poderia ser alguém que nascesse na terra, porque todos que nascem nessa terra traz a semente de Adão. Então o que Deus fez? Ele pegou o seu filho. Lembra que Jesus estava lá na criação, façamos o homem à sua imagem. Jesus já existia, então Deus manda Jesus em forma de ser humano, em forma de carne. E a virgem concebeu, né? Ele veio através ali do útero de Maria, sem relação sexual. O Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo, ele foi gerado. E Jesus veio à terra sem pecado algum, 100% Deus e 100% homem. E Jesus foi lá e pagou o preço por nós. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, pois para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio e destruiu as obras do diabo. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça de Deus, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Então Jesus levou sobre si o nosso pecado. Através de Jesus nós nos tornamos justiça de Deus. Através de Jesus nós somos reconciliados com Deus. O véu do templo que separava o homem de Deus foi rasgado. A Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. E o apóstolo Paulo, ele fala, dado entre os homens só existe um nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só existe um mediador, só existe um Salvador. Então, esse texto que nós lemos, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele nos tirou do império das trevas e ele nos redimiu. Quando Jesus olha para você agora, você que entregou sua vida para Jesus, Deus olha pela lente de Cristo. Ele vê você puro, ele vê você santo, ele vê você justificado, ele te redimiu, sabe? E agora você não está mais debaixo desse domínio de trevas, você agora está debaixo do domínio de luz, você está debaixo agora do reino de Deus. Você foi redimido, eu e você, nós somos redimidos. Então as trevas não podem mais prevalecer sobre a nossa vida. As trevas não podem mais ter legalidade sobre a nossa vida. E outra coisa que Jesus fez, ele restaurou a nossa autoridade, que o inimigo também tinha roubado de Adão. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim, eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus nos redimiu, nos reconciliou com Deus, restaurou a nossa identidade de filhos, e Ele nos deu a autoridade que havia sido perdida. Amém? É pouca coisa, gente? É muita coisa que Jesus fez por nós. Mas aí você fala assim, mas se agora eu estou debaixo do reino de Deus, então por que eu percebo essas coisas, essas regências, essas coisas que são do império das trevas ainda agindo na minha vida? Quem é que não enfrenta doença aqui? Quem é que não enfrenta aqui problema financeiro? Quem é aqui que não enfrenta problema familiar? Está tudo 100% na tua vida? Na minha também não. Mas eu não disse para vocês que a gente saiu do império das trevas e foi para o reino de Deus? Nós fomos, mas sabe o que é, queridos? É que o diabo não mudou. Ele ainda continua usando as mesmas táticas.
Ele foi lá e falou para Adão, né? Se você comer do fruto, Deus está mentindo para você, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Ele mentiu para o diabo, ele mentiu para Adão, e Adão acreditou, eu não sou não, eu não sou igual a Deus não, tá bom. Só que aí, ele foi tentar a Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o à parte mais alta do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. A mesma tentação. O que ele falou para Adão? Se você comer, você será igual a Deus. O que ele falou para Jesus? Se tu és filho de Deus. Só que Jesus sabia que ele era. Adão ficou lá, né? Será que eu sou a imagem e semelhança de Deus? Será que eu sou? Ele já era. E ele tenta a mesma arma com Jesus. Se tu és filho de Deus. Só que Jesus sabia quem ele era. Jesus estava ali com fome, no deserto. Jesus estava 40 dias jejuando. A situação de Jesus naquele momento, humanamente falando, não era confortável, sabe? Então, eu quero dizer para você que as circunstâncias não podem definir a sua identidade. Os momentos difíceis que você está passando, ou que você já passou, não pode definir a tua identidade. Você é filho e filha de Deus. E quando o diabo vier e falar para você, se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que o teu filho, a tua filha não serve ao Senhor? Se você é filho de Deus, por que você está passando problema financeiro? Por que essa enfermidade? Você fala, Satanás, as circunstâncias não definem aquilo que eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e a palavra de Deus diz que um choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O diabo tentou Adão, o diabo tentou Jesus, e o diabo tenta você e eu também. Não quer dizer que nós estamos no império das trevas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Nós estamos debaixo agora de outra regência. Ainda que o inimigo venha com a seta deles, a gente tem que permanecer inabalável. Sabe qual é o maior segredo numa guerra? É você manter sua posição. Dia desses eu vi um vídeo na internet, o soldado assim, o guarda assim, e esses aí do Império das Trevas, sabe? Bagunçando na cara do soldado e cuspindo, e falando um monte de desaforo, e o soldado assim, ele sabia a autoridade que ele tinha. Ele não precisava demonstrar, ele não precisava guerrear, ele não precisava, estar demonstrando, ele sabia a autoridade que ele carregava sobre si. Então, nós temos que ter essa convicção que ainda que coisas estejam acontecendo que não é a plena e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, permaneça firme. Você sabia que a paz é uma das maiores armas de guerra que a gente pode ter? Você manter a paz em meio à guerra. O diabo está lá, fazendo tudo para tirar a tua paz, e você está, eu espero no Senhor. E faça igual Jesus fez, está escrito. O diabo falava, se tu és filho de Deus. Aí Jesus falava, está escrito. Se tu és filho de Deus, Jesus falava, está escrito. Então, quando vier, coisas assim contrárias, que te chateiam, que tiram a tua paz, para tentar fazer você duvidar daquilo que você é em Jesus, fazer você duvidar daquilo que Jesus fez por você, lembre-se da palavra de Deus e diga, está escrito. Se for alguma coisa de enfermidade, você fala, pelas tuas pisaduras, Senhor, eu fui curada. Se está passando por um problema financeiro, você levanta e diz, está escrito, o Senhor supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, o meu Senhor.
Se está passando por problema familiar, alguém na tua casa está te dando trabalho, não serve a Jesus ainda, você levanta as mãos e diz: eu creio no Senhor Jesus Cristo e serei salvo. Já disse que eu já sou salva. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Libera a palavra de Deus, usa a palavra de Deus como uma espada nesses momentos de afronta, nesses momentos de confronto. Amém, queridos? Então, o que rege as nossas vidas hoje é o reino de Deus. Só que Satanás, o inimigo, ele quer tirar a nossa paz, ele quer tirar a nossa identidade, fazer duvidar daquilo que nós somos hoje. E ele vem, traz pessimismo, amargura, mágoa, rejeição, dúvidas, complexos. Tudo para roubar a sua identidade, para roubar a sua paz, autodepreciação, escassez, enfermidades. Tudo isso aí é regência de trevas. E quem é que não passa por isso muitas vezes? Nós passamos por isso muitas vezes. E nós precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor fez para nós. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Para a liberdade, Cristo nos libertou. E Deus não nos quer debaixo de jugo de escravidão, de complexos, de rejeição, de traumas, de mágoas, de falta de perdão. Isso tudo é regência do inimigo. E eu quero te perguntar, que regência você tem permitido que esteja sobre a tua vida hoje? Sabe, a gente não pode impedir que um pássaro lá venha lá e pousa na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho. Ele vem com pensamentos de dúvida, com pensamento de complexo de inferioridade, de rejeição, com pensamentos de derrota, de fracasso, com pensamentos ruins, tentando colocar a tua fé à prova. Ele pode até pousar aqui, queridos, mas nós temos a responsabilidade de expulsá-lo e não deixar ele fazer ninho. Amém? Nós temos que ter a mente de Cristo. Lá em Romanos capítulo 12, se eu não me engano, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente renova a nossa mente com a palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra de Deus para nós sabermos o que nós somos em Jesus, em Cristo, e o que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou, para que a gente não fique mais sendo enganado por esses argumentos do inferno. Se tu és filho de Deus, eu sou Satanás. Mesmo que eu não esteja vivendo a plenitude aqui, eu sei que eu sou. E a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, está escrito lá em Efésios capítulo 6, se eu não me engano, versículo 17. Quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, quando ele está falando da armadura de Deus, ele fala no versículo 17, toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada, sabe? Quando o inimigo vem, você pega a espada de Deus, que é a palavra de Deus, e corta. Também nesse mesmo capítulo 6 de Efésios, fala sobre o escudo da fé. A gente pega o escudo da fé e com ele a gente rebate todos os dardos inflamados do inimigo. Você não vai conseguir. Quem é você? Olha a sua família. De onde você veio? Você acha? Você só tem uma vaga. Queridos, não há nada impossível para Deus. Lembra daquela passagem da Bíblia quando chega um homem com um filho lunático, e aí ele leva aquele menino para que os discípulos expulsassem o demônio, e os discípulos não puderam expulsar, e Jesus está descendo do monte da transfiguração, e aquele pai fala assim, olha, eu trouxe o meu filho para que os teus discípulos expulsassem o demônio, mas eles não puderam, mas se tu podes alguma coisa, faça alguma coisa, liberta o meu filho, se tu podes alguma coisa. Jesus fala, se tu podes? Tipo assim, eu posso tudo. Se tu podes crer, eu posso realizar.
Entendeu? Somos nós que colocamos limites naquilo que Deus pode fazer. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê, mas nada é possível ao incrédulo. Então, batalhe pela tua fé. O inimigo, ele lança dardos, os dardos inflamados do maligno, mas nós podemos combater esses dardos através do escudo da fé, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deus nos deixou a fé, Deus nos deixou a espada, que é a palavra de Deus. Jesus venceu com a espada, está escrito, Satanás. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar é: coma a Bíblia, leia a Bíblia. Faça o hábito de ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Sabe, a Bíblia diz, lá em Gálatas, que há uma luta entre a carne e o espírito. O espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito, porque eles são opostos entre si. E aquele que você mais alimentar vai vencer a guerra. Se você alimentar a sua carne vai vencer. Mas se você alimentar o teu espírito com a palavra de Deus, com jejum, com oração, com meditação na palavra, liberando a palavra profética, jejuando, o teu espírito vai ficar marombeiro. O teu espírito vai ficar forte, sabe? E quando o inimigo vier com essas dardos inflamados, colocando dúvida, tentando te jogar para baixo, você vai se lembrar da palavra de Deus, porque Jesus mesmo falou: eis que vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito, e Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ore em línguas, leia a Bíblia, jejue. Chega, sabe, querido, chega da gente ficar, sabe, até um tempo da nossa vida é tolerável, sabe, até um tempo é tolerável a gente ficar assim: ô fulano, ore por mim, ore por mim. Quer dizer, até hoje a gente pede, mas não pode ficar dependendo da oração do irmão, não pode fazer do irmão, da oração do irmão, a nossa muleta. É tempo de nos levantarmos na autoridade, na identidade de filhos de Deus, nós tomarmos as armas que Deus nos deu e tirarmos da mão do inimigo aquilo que ele tem nos roubado. A Bíblia diz, lá em Efésios também, deixa eu colocar o versículo aqui para vocês. Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas vezes nós perdemos a guerra porque nós lutamos com o inimigo errado. A tua luta não é o teu colega de trabalho, não é o teu patrão, não é o teu filho, não é o teu marido, não é a tua esposa. A tua luta é o inimigo, que ele usa as pessoas para te atingir. E aí você perde a paciência, perde a paz, perde a calma, bate boca. E também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim: que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O nosso inimigo não é de carne e sangue, as nossas armas não são carnais. E às vezes a gente usa a arma carnal, que é bater boca, contra o inimigo errado, que é o nosso familiar, que é o ser humano. E o pior de tudo, a gente ainda luta no território errado. Uma vez eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. Diz que o corvo, quando a águia está voando, o corvo vem e fica aqui, ó, no pescoço da águia, furando, bicando aqui, tentando matar a águia. A águia não desce para lutar contra o inimigo aqui no território dele, não. Sabe o que a águia faz? A águia sobe, 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 sobe. O corvo perde, né, o ar é rarefeito. O corvo, ele desmaia, ele cai muitas vezes e morre. Então eu quero te convidar nessa noite: suba nas asas do Espírito Santo, mergulhe em Deus. É tempo de voltar, sabe, aquelas práticas. O Espírito de Deus tem me inquietado muito esses dias. Sair do raso daquelas orações corridas, daquelas orações Nutella,
me perdoe a expressão. Deus, eu coloco esse dia diante do Senhor, obrigado, meu Deus, amém. Vamos passar tempo em oração, como a igreja primitiva fazia. Daniel orava 3 vezes por dia. Sabe, vamos gastar tempo na presença do Senhor, vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Sabe, aquele jejumzinho assim, eu vou tirar o cafezinho da manhã, pensa que não deixa chegar nem meio-dia, já almoça lá 11 horas da manhã, porque não aguenta ficar uma manhã sem almoçar. Claro que eu estou falando aqui de pessoas saudáveis. Se você tem alguma limitação, toma algum medicamento, tem pressão alta, tal, tudo bem, eu respeito. Mas você que é saudável não morre, não. A gente vê aí direto bebês soterrados aí, debaixo de terremoto. Bebê fica lá 1 semana, 3 dias e não morre. Você vai morrer porque vai tirar um dia para jejuar pela tua vida, para se fortalecer no Senhor? É tempo, sabe, de mergulhar mais profundo, de buscar mais Deus. A gente tem sido, sabe, escravizado. O inimigo tem colocado registros de trevas sobre as nossas vidas, e a gente fica acomodado dizendo, no tempo de Deus, quando Deus quiser, é assim mesmo, não é assim mesmo não. Deus está querendo que a gente se posicione. Eu não sei vocês, mas eu estou revoltada com um monte de coisa mais, que eu falei assim, Deus, eu não tolero mais isso não me conformo mais com isso não, sabe? E vamos mergulhar em Deus, vamos jejuar, vamos agora jejuar. Não vou falar, eu estou com medo de ofender, mas jejuar sério, gente, para não usar outras palavras aqui. Vamos jejuar, certo? Ninguém morre se ficar sem comer por um dia, não. Faça o seguinte, tire um dia de jejum, do amanhecer ao pôr do sol, já começa meia-noite lá. À noite você entrega esse jejum ao Senhor e fala, Senhor, amanhã eu vou jejuar, tira só o alimento, continue bebendo água. Senhor, amanhã eu vou jejuar por essa causa aqui, esse império das trevas que tem me afrontado, essa situação que não se rompe, essa situação, Pai, que eu tenho lutado, talvez seja na área financeira. Deus, eu sou tua serva, eu tenho sido fiel a ti, nos dízimos, nas ofertas, mas tenho sido roubado, porque o inimigo está lá. Faça uma vez por semana. Busque mais a Deus, mas também não é só parar de comer, não. Ore. Antes de começar o jejum, ore. Deus, eu estou aqui na tua presença, vou me consagrar ao Senhor hoje por esse motivo. Se tiver um tempinho lá, no horário do almoço, você não ia ter que almoçar? Pois é, no horário do almoço, vai lá orar de novo, continua orando. E 6 horas da tarde, quando você entregar o jejum, ore de novo, porque o mesmo Jesus falou que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Tem coisas que você fala em nome de Jesus, sai! Acaba na hora, mas tem coisas, queridos, que são mais profundas, que estão mais arraigadas, que tem, sabe, e quando você está jejuando, você fica mais sensível ao Espírito Santo. Deus vai começar a te revelar o que está escondido. Deus vai começar a te mostrar aquilo que você precisa fazer. Eu me lembro que eu tinha um terreno que não vendia, uma amarração financeira, um terreno que não vendia de jeito nenhum. Aí uma noite Deus me deu um sonho. Eu sonhei que o MST tinha invadido meu terreno. Aí eu acordei e fiquei até pensando assim, gente, será que o MST invadiu meu terreno? E aí eu entendi que não era o MST carnal, era o MST espiritual. Os demônios estavam segurando o meu terreno. E aí fiz uma oferta por aquele terreno, pela venda daquele terreno, e repreendi aqueles demônios. Um terreno que tinha mais de 5 anos que eu tentava vender, foi vendido no mesmo mês. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele se revela. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de sair do raso, é tempo de sair da superficialidade. Se você está como eu, cansada de estar amassando barro para Faraó em alguma área da tua vida, que você não se conforma mais com essa situação, eu quero te convidar a mergulhar comigo em jejum. Uma vez por semana, não vai te matar não. Mas eu sinto dor de cabeça. Claro. Vai ficar sem comer? Vai sentir dor de cabeça mesmo. Eu fico tonto. Vai ficar mesmo.
Você está ali sacrificando a tua carne, negando o seu, a tua vontade, o teu apetite, o prazer de comer, vai sentir mesmo. E fala: Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar a tua face, eu vou ler a palavra, eu vou profetizar o meu milagre, e eu não vou arredar pé enquanto eu não ver essa situação mudada. Sabe, para de estar debaixo da regência do império das trevas. Deus nos colocou no reino de Deus. Vamos usar as armas, vamos usar a autoridade que o Senhor nos deu. Tem uma boca profética. Em vez de falar do monte, fale ao monte. Não foi assim que o Senhor falou? Se você crê e disser a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, assim será feito. Muitas vezes nós falamos do monte de problema, em vez de falar ao monte: retira-te. Chega. Deus nos levantou como guerreiros. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá na carta a Timóteo, ele fala: guerreia comigo como um bom soldado de Cristo. A gente coloca muitas vezes a igreja como uma noiva. Amém, uma noivinha delicada, tal. Mas eu gosto de Paulo, quando ele faz uma analogia da igreja como um soldado. Soldado de Cristo. Cinturão da verdade. Couraça da justiça. Sandálias da preparação do evangelho da paz. Escudo da fé. Espada do Espírito. Capacete da salvação. O Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Muitas vezes a gente está assim, a gente lê esse texto, entende assim, que a gente é a igreja, que a gente é a porta e que a gente está aqui. E o inimigo está forçando a entrada. Não, esse texto está dizendo isso, ó. As portas do inferno não prevalecerão. A porta está aqui, você, ó, dá uma bicuda e arromba a porta do inferno. Saqueia o inferno. Saqueia o inferno e povoa os céus. Chega de ser roubado. Eu não sei qual é a área da tua vida que você está sendo roubada, mas eu sei a minha. E eu quero dizer: basta. Eu vou me humilhar. Ah, Zete, mas eu posso jejuar? Isso não é barganhar com Deus? O jejum não muda Deus, não, queridos. Tudo o que a gente precisa, Jesus já fez na cruz do Calvário. Então, por que você vai jejuar por alguma coisa? Porque quando eu jejuo da forma correta, eu estou dizendo: Senhor, eu me humilho, eu me prostro diante do Senhor, reconhecendo que eu não posso resolver isso, mas eu me humilho diante daquele que tudo pode para o Senhor fazer por mim. O jejum não é para comprar o milagre, o jejum é reconhecendo que eu não posso, mas o Senhor pode por mim. Então eu me humilho para que o Senhor se levante e guerreie por mim. Eu convido essa igreja para jejuar. Eu convido essa igreja para orar. Eu convido essa igreja para se colocar de pé, como soldado, como guerreiro. E para arrancar das mãos do inimigo aquilo que ele tem roubado de nós, seja na área financeira, seja os nossos familiares, seja a saúde, o teu casamento, o teu ministério, a tua vida profissional, os teus sonhos, a tua liberdade, o teu desejo de ser mãe, de ser pai. Esta calabarraçora cantará la baixeira alabás. Recantará la baixeira alabaçora calabaxeira alabás. Oh, recantará la baixeira, mandará la baixeira alabás. Recantará la baixeira, mandará la baixeira balabás. Era la baixeira, mandará la baixeira, la baixeira. Oh, la baixeira, la baixeira, mandará la baixeira. Se coloque de pé, recantará la baixeira, mandará la baixeira e alabás.
Oh, recalahashera manaia, harabashera manaia, herabashera balaia. Pai, na autoridade do nome de Jesus, aquilo que eu recebi do Senhor, eu lanço sobre a tua igreja nessa noite, a unção de ousadia, de coragem, de intrepidez, de guerra, de força. Ah, Deus, eu declaro que o teu povo venha marchar, venha se colocar, não venha mais mendigar, não venha mais usar muletas, mas cada um se levante como um soldado, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que saqueie o inferno, que povoe os céus, que lute pelas suas casas, pelas suas famílias, que não aceitem mais roubos nas suas vidas, Pai. Eu oro para que a unção do Teu Espírito Santo seja derramada agora neste lugar. Que o Senhor venha revesti-los com um poder sobrenatural, com uma fome pela Tua palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Que o teu povo não seja mais roubado, Senhor. Que todo roubo cesse nessa hora. Que todo roubo cesse. Que haja discernimento de espírito, Senhor. Que os olhos espirituais se abram. Que as mentes sejam descauterizadas. Que os ouvidos se abram para ouvir a tua voz, para receber os teus comandos, Senhor. Eu libero sobre o teu povo a coragem, a força, a intrepidez, uma unção de guerra para saquear o inferno, para povoar os céus, para arrancar das mãos do inimigo aquilo que eles têm sido roubados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, queridos. Amém. Eu quero convidar aqui Carlos, ele tem um aviso aqui para trazer para a igreja. Muito obrigada. Que Deus os abençoe. Amém, irmãos? Na verdade, o aviso é só um convite. Todas as terças-feiras a gente se reúne no curso Vida Nova, que muito além de um curso para as pessoas que querem se batizar, é um curso onde a gente se reúne para estudar a palavra de Deus. Porque, como o Zé falou, as armas que nós temos são poderosas no Senhor. E a espada do Espírito Santo é a palavra que nós temos. Como é que nós vamos falar a palavra? Como é que nós vamos declarar se nós não sabemos? Como é que nós vamos reivindicar as promessas do Senhor que nós não conhecemos? Jesus falou que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as palavras que Ele nos ensinou. Se a gente vai se lembrar é porque em algum momento a gente leu, a gente recebeu. Então a gente se reúne ali para estar buscando juntos, para a gente estar aprendendo juntos, tirando dúvidas juntos. Então todas as terças-feiras, às 19h30, a gente tem esses encontros e estão todos convidados e é uma grande bênção. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Josemi. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Coloque sobre os seus pés, por favor. Só nos resta agora agradecermos ao Senhor, depois de tantas liberações sobre nossas vidas, né? Que possamos guardar em nosso bom depósito. Amém, irmãos? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, pela palavra que o Senhor usou, ou melhor, pela qual o Senhor usou a pastora Zete, que possamos guardar em nosso bom depósito, como foi dito também pelo nosso irmão Carlos Patente. Precisamos guardar a palavra em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça e que o Senhor também possa levar o Teu povo em paz, dando uma noite tranquila, reparadora, em o nome de Jesus. Amém? Erga suas mãos para cá, por favor. Que o grande amor de Deus, as doces e as ricas e as consolações do Espírito Santo de Deus não seja somente hoje nesse lugar, mas que seja para todos sempre, com todos vocês, e todos possam repetir comigo em sinal de concordância, dizendo amém. Deus abençoe a vocês, a você que escolheu este lugar para cultuar conosco essa noite. Deus abençoe.